E aí, pessoal, tudo bem? Vou comentar um pouco a Liga Europa e toda a confusão que está acontecendo aí na realização da final Chelsea e Arsenal em Baku, capital do Azerbaijão. Há reclamações aí do ponto de vista logístico, torcedores das duas equipes com dificuldade de conseguir ingresso e com dificuldade de chegar no estádio, de chegar na cidade, né, para a decisão. Porque, bom, foram disponibilizados só 6 mil ingressos para cada uma das duas torcidas, num estádio de 60 mil lugares. Realmente é um número ridículo. A UEFA deveria ter trabalhado para conseguir mais. No final das contas, o estádio vai estar cheio de convidados e de patrocinador e torcedores aí locais. Mas torcedor do Chelsea e do Arsenal podia ter mais. Outra questão é a dificuldade de chegar, né? A dificuldade de chegar no Azerbaijão, a dificuldade logística, porque não há tantos voos assim para Baku, e no final, e além de tudo, acabou dando azar de os dois times serem do mesmo país, aliás, da mesma cidade, né? Então, todos esses torcedores de fora das duas equipes estão saindo do mesmo lugar para chegar no Azerbaijão, então sobrecarrega as linhas que fariam essa conexão entre Londres e Baku. Imagino que aí muitos torcedores ingleses vão ficar se metendo em um monte de voo de conexão via Alemanha, via Rússia, via Turquia, para chegar no Azerbaijão. Mas a questão realmente grave é a que acabou confirmada nesta semana, de que o Mkhitaryan, jogador armênio do Arsenal, não poderá jogar a partida por não se sentir em segurança em território azerbaijano. É uma situação absurda que a UEFA deveria ter considerado quando escolheu Baku como sede da final, que Baku só poderia receber essa decisão se fosse capaz de assegurar a segurança de qualquer um que fosse disputar essa final, qualquer time. E ainda que fosse muitíssimo improvável que isso acontecesse, e se o time fosse armênio, né? Porque o Mkhitaryan é só um jogador. Falar, um jogador só. Bom, é um jogador. É um jogador, e o Arsenal vai estar desfalcado basicamente porque tem um jogador de um país que é país sede da final, considera desagradável. Mas e se fosse um time armênio, que é um time com vários jogadores armênios, né? Então isso é um absurdo. O Azerbaijão deveria dar condições de segurança e garantir essa segurança para qualquer jogador que fosse disputar essa final. Mas vamos entender um pouco o que é essa questão, qual que é a treta aí, falando em bom português, qual que é a treta entre o Armênia e o Azerbaijão e que acaba vitimando o Mkhitaryan? Porque todo mundo fala, não, são dois países inimigos. Mas são dois países inimigos assim, né? Já teve muitos casos aí de jogadores tendo que ir atuar num país inimigo. Já teve eliminatório da Copa do Mundo com o jogo entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então, já teve. A Síria quase classificou para a Copa do Mundo de 2018, sendo que a Síria está em guerra, estava em guerra durante as eliminatórias, e a Síria jogou as eliminatórias e quase se classificou. Então, qual que é o problema ali entre Armênia e Azerbaijão? Bom, é um problema aí que vem de muitos séculos, uma questão muito complicada que não envolve só duas nações, envolvem culturas ali e envolve outras nações que têm interesse naquela briga e naquele território, em ter influência naquele território. Principalmente União Soviética e depois Rússia, aliás, Rússia da época do Império Russo, União Soviética e agora a Rússia e a Turquia. Mas até o Irã, a Pérsia, na verdade, né, já ocupou aquele espaço. Bom, os dois países, Armênia e Azerbaijão, ficam no Cáucaso, que é uma região do mundo muito montanhosa que faz a divisa entre a Ásia e a Europa. Ali, até por ser uma região muito montanhosa e está nessa localização que fica sendo uma passagem ali entre dois continentes, sempre foi uma região em que muitas culturas diferentes se cruzando. É uma região do mundo em que há mais idiomas diferentes falados por quilômetro quadrado ali. É uma quantidade impressionante de idiomas que tem ali, idiomas até de origens diferentes, porque como tem muitas montanhas, tem muitos vales também, então cada cidadezinha, cada vale, muitas vezes durante séculos desenvolveu seu próprio idioma, seu próprio dialeto, e que acabou criando esse cenário ali. Outra coisa, que a Armênia é um país de origem cristã, né? Inclusive foi o primeiro país a oficializar o cristianismo como sua religião no mundo. A Armênia é um país de origem cristã, um cristão ortodoxo, enquanto isso o Azerbaijão é um país muçulmano, e mais que isso, é um país de origem turca, né? A população é de origem turca, de etnia turca, não é árabe, é turco, é diferente, né? O idioma é completamente diferente do árabe, inclusive, e nem se escreve no alfabeto árabe. Então o Azerbaijão ele é muito próximo culturalmente da Turquia.
Enquanto isso, a Armênia acabou ficando muito próxima da Rússia, por causa do cristianismo. Com isso, todos os conflitos naquela região acabaram colocando Turquia e Rússia ou União Soviética de um lado, cada uma de um lado, e esses dois países envolvidos nisso. Porque ter o domínio daquela região significava ter uma vantagem estratégica muito grande, justamente pela posição ali. E a União Soviética sempre teve muito interesse ali, porque era uma forma de ela se aproximar ainda mais do Oriente Médio e de todos os interesses econômicos, políticos que ela sempre teve por lá. Bom, o território ali ficou sendo disputado por Rússia e Império Otomano, e naquela época o Império Otomano era muito maior, muito mais influente até do que a Turquia vinha sendo e está tentando voltar a ser. E até que houve a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano foi dissolvido, mas daí teve toda uma questão ali com a Armênia, né? A Armênia a Armênia conseguiu independência, mas perdeu o território histórico dela, uma parte do território histórico que era armênio virou o leste da Turquia. Houve a questão do Holocausto armênio, né? Muitos armênios foram expulsos da Turquia e milhares, mais de 1 milhão morreram no caminho. Uma questão ali que até hoje não está nada cicatrizada entre a população armênia, inclusive a comunidade armênia pelo mundo, a diáspora armênia, que é muito presente no Brasil. Há muitos descendentes de armênios no Brasil, mas também tem na França, tem vários nos Estados Unidos ali. Essa é uma questão ainda muito forte, porque os armênios foram expulsos do seu território. E Azerbaijão ficaram ali, cada um querendo seu território. E as populações se misturavam, né? Então tinha cidades de maioria armênia e cidade de maioria azerbaijana ali no meio do caminho, inclusive uma no outro país. Quando a União Soviética chegou e dominou a região, criou uma certa paz do ponto de vista dos conflitos, porque na verdade, elas passaram a ser duas repúblicas dentro de um país respondendo a um governo. Mas ainda havia rixas e disputas territoriais ali, né? Tem uma certa região ali chamada Nagorno-Karabakh, que é uma região muito montanhosa, que tinha, bem na fronteira entre Azerbaijão e Armênia, que tinha a maioria armênia, né? A maior parte das cidades era de população armênia. Mas o Azerbaijão queria aquela região também. O Stalin, ele tinha interesse logo depois da Segunda Guerra Mundial de convencer a Turquia a se integrar ao bloco socialista. E para fazer um agrado na Turquia, ele, que tinha como uma de suas prerrogativas de cargo definir as fronteiras ali entre as repúblicas soviéticas, ele definiu que Nagorno-Karabakh passaria a ser do Azerbaijão. Apesar de ser uma região de maioria armênia, ela passou para o Azerbaijão, porque é até uma forma de fazer um agrado ao Azerbaijão, que era culturalmente e historicamente muito próximo da Turquia, fazer esse agrado indireto aos turcos. No final das contas, eles acabaram não convencendo. A Turquia continuou sendo um país mais aliado dos Estados Unidos e seria um aliado importante para a União Soviética pela posição geográfica da Turquia, né? Então teria uma presença socialista no bloco comunista ali muito forte no Oriente Médio, se a Turquia fosse para se aliar à União Soviética. De qualquer forma, aquela região passou a ser do Azerbaijão. Mas aquela questão ficou ali durante algumas décadas. Ali os armênios queriam aquela região para eles, mas assim, no final das contas não fazia tanta diferença assim, porque é tudo parte de um mesmo país, no caso a União Soviética. Quando a União Soviética cai, as várias repúblicas pedem independência, inclusive a Armênia e Azerbaijão. Só que daí a Armênia falou, eu quero aquele território, aquela parte, aquelas montanhas lá só tem cidades de população armênia. E o Azerbaijão falou, não, aqui é meu. Né? Deram pra mim, falaram, aqui é meu, então não vem com história. E daí começou o conflito. Os armênios e os azerbaijanos entraram em guerra pelo território, inclusive os armênios daquela região de Nagorno-Karabakh. A Armênia tendo a Rússia como aliada, a Rússia inclusive fornecendo armas e soldados, e o Azerbaijão tendo a Turquia e até o Afeganistão como aliado. O Afeganistão não está longe dali, né? O Afeganistão que na época não tinha nada de Talibã ainda, né? Assim, como força de governo. E o Afeganistão que tinha acabado de sair de uma guerra contra a União Soviética, que tentou invadir o Afeganistão. Então o Afeganistão também chegou a apoiar o Azerbaijão. Mas a Armênia ganhou, né? Os armênios ganharam e eles conseguiram expulsar os azerbaijanos daquele território, daquela região de Nagorno-Karabakh.
Enquanto isso tudo rolava, azerbaijanos que moravam na Armênia eram hostilizados e foram expulsos do país. E armênios que moravam no Azerbaijão também. Então criou-se ressentimento aí dos dois lados também por isso, né? Até hoje, armênios que moravam no Afeganistão e foram expulsos, no Azerbaijão e foram expulsos e vice-versa. E de qualquer forma, os armênios ganharam aquele território, o controle daquele território de Nagorno-Karabakh, e quiseram se integrar como território armênio. A comunidade internacional não aceitou, e nem a Armênia reconheceu aquela região de Nagorno-Karabakh como território armênio. Né? Apesar de, na prática, ela ser um país à parte, quase que um anexo da Armênia. Ela mudou de nome para República de Artsakh. E aquela região, ela faz parte do território do Azerbaijão, mas ela não tem nenhuma ligação com o Azerbaijão, ela não responde às leis do governo do Azerbaijão, elas têm suas próprias leis. Ela usa a moeda da Armênia e toda a relação comercial daquela região é com a Armênia. Então ela é quase como se fosse um território anexo à Armênia, mas oficialmente é um outro país. E na verdade, oficialmente faz parte do Azerbaijão ou é um outro país que ninguém reconhece. Mas é um território, na verdade, autônomo que se autogoverna ali, com muita ajuda da Armênia. E isso cria problemas até hoje. Aí o Azerbaijão não aceita isso. Já houve aí tentativas de negociação de paz entre os dois países ali para resolver o que fazer com essa região de Artsakh ou Nagorno-Karabakh. E no meio de tudo isso, até tem questão ligada ao futebol, para não fugir tanto assim do futebol. A cidade de Agdon era uma cidade de maioria azerbaijana dentro desse território de Nagorno-Karabakh. E tinha um time de futebol, o Karabag, que tem esse nome, claro, por causa de Nagorno-Karabakh. Como toda a população foi expulsa, o time foi expulso junto. Esse time acabou se mantendo na ativa, jogando em Baku. E é o Karabakh, que é o time que, vez ou outra, joga a Champions League. Às vezes a gente vê aí o Karabakh jogando a Champions League como campeão do Azerbaijão. Ele era um time dessa região ali que ele foi expulso de Nagorno-Karabakh, da sua cidade, e se mudou. Até hoje essa briga é muito forte e até hoje envolve Rússia e Turquia, que são países que vivem uma relação meio de amor e ódio nos últimos tempos, né? Historicamente, Rússia e Turquia são opostos, têm interesses opostos na região, inclusive na guerra da Síria. Os dois se colocavam em lados opostos e forças turcas chegaram a derrubar um avião russo, o que causou muito problema, e teve até a questão também do embaixador russo que foi morto numa exposição de arte na Turquia. É uma questão aí muito séria dos países, mas nos últimos tempos ali o Vladimir Putin e o Recep Erdogan, também conhecido como Erdogan, pela semelhança dele com o Gollum do Senhor dos Anéis, começaram a se aproximar um pouco ali, até porque eles são meio parecidos até de personalidade, eles combinam os dois ali, dá um match ali entre os dois. Então até se aproximaram um pouco. E a Rússia começou a ter uma atitude muito dúbia nesse conflito de Armênia com o Azerbaijão. Historicamente, a Rússia é aliada da Armênia e mantém isso. Até tem uma base militar russa na Armênia. Mas a Rússia começou a vender armamentos para o Azerbaijão, até porque o Azerbaijão, aqueles dois países são pequenininhos, mas tem uma diferença muito grande ali na geografia dos dois. Um dos lados, no caso do Azerbaijão, tem muito petróleo. Por isso que o Azerbaijão acabou virando um país bastante rico. E a Rússia tem interesse nisso, né? Porque todo o negócio de petróleo da Rússia, muito dele, aliás, acaba de alguma forma envolvendo interesses do Azerbaijão também. E os dois países são aliados no negócio do petróleo. Então, para a Rússia também é bom não arranjar encrenca com o Azerbaijão hoje, porque é vantajoso economicamente. Então a Rússia também acaba tendo uma postura muito dúbia nesse conflito entre Armênia e Azerbaijão. E por isso talvez ele nunca acabe, ou vai demorar muito para acabar, né? Porque ali quem poderia ajudar a pacificar, forças externas que poderiam se impor ali para pacificar um pouco a situação e estabelecer uma conversa, não tem total interesse em fazer isso, tem mais interesse em alimentar os interesses nacionalistas dos dois lados. De qualquer forma, esse é todo o cenário de Armênia e Azerbaijão, países que até tinham reunião marcadas recentes aí para tentar negociar situações ali, até porque, por exemplo, tem um território do Azerbaijão que fica isolado do país. Tem uma parte da Armênia que se separa
dois pedacinhos, um pedacinho do Azerbaijão do resto do país. Então também é uma questão de interesse do Azerbaijão ter uma relação com a Armênia que pudesse facilitar o acesso a essa região isolada do Azerbaijão, mas né, essa questão aí vai longe, tá? Mas é isso aí, todo o cenário que envolve o Mkhitaryan. No final, até dizem que ele tem muito orgulho de ser armênio, manifesta isso. Dizem que ele também já participou de declarações e já manifestou seu apoio ao lado armênio nessa questão, mas de qualquer forma ele só está indo lá exercer a sua profissão de jogador de futebol, e o Azerbaijão tinha que garantir a segurança dele de alguma forma. Assim, não é possível que o Azerbaijão não consiga controlar a situação ali, no mínimo para garantir a segurança de um jogador durante uma semana, de um cidadão, inclusive, não é? Então é uma situação bem mais fácil de controlar. Mas de qualquer forma, acho que o Azerbaijão na verdade não quer isso. Isso acabou servindo de propaganda negativa para o país, mas acho que o Azerbaijão não tem muito interesse, prefere essa propaganda negativa do que dar essa chance ali, criar toda essa confusão ali pro Mkhitaryan. Vai que o Mkhitaryan faz o gol do título, né? Vai que um armênio decide um dos maiores eventos esportivos realizados no Azerbaijão nos últimos tempos. Mas é isso então. Espero que tenha ajudado a esclarecer um pouco e feito vocês poderem entender que essa questão aí do Azerbaijão com a Armênia é muito maior, assim, não é só uma questãozinha ali entre dois países pequenos que não se gostam, né? Tem países muito grandes e importantes ali envolvidos nessa briga entre Armênia e Azerbaijão. Turquia, Rússia, era a União Soviética, era o Império Otomano, né? É uma questão já bem antiga, tá bom? Então é isso. Então, se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho e um abraço, até mais.